Boa tarde, com a paz de Deus, tudo bem? Bem-vindo ao canal ILAF. Para nós do ILAF, toda vida é preciosa. E falando nisso, estamos felizes de você estar aqui nessa live com nós. E é justamente para falar sobre a vida, a prevenção do suicídio. Vamos falar do Setembro Amarelo. E para falar do Setembro Amarelo, está aqui com nós hoje pessoas, convidados maravilhosos. Está com nós a Maria Paula. Maria Paula, ela é psicóloga clínica. Ela trabalha com prevenção e pós-venção ao suicídio. Ela tem aí um grande conhecimento e eu acredito que ela vai passar para vocês com bastante segurança, conhecimento suficiente para vocês ter aí uma condição de perceber entre os teus amigos, parentes, na igreja, no trabalho, aonde você vai, para ajudar com ela, para ajudá-la, né? Está aqui com nós também, para fazer esse trabalho maravilhoso, está o Washington. O Washington, ele é coach, ele é advogado, e ele tem uma experiência, trabalha com jovens, e isso é muito importante, interessante. Para poder fechar esse time maravilhoso, nós conseguimos e graças a Deus ela aceitou o nosso convite de estar com nós aqui no canal ILAF, a Caroline. A Caroline, ela é assistente social e o trabalho dela é relacionado a famílias. Então espero que você fique com nós até o final dessa live, que você compartilhe esse link, chame os teus amigos, chame os teus parentes, passa para alguém que às vezes você nem imagina que está longe de você, faz tempo que não vê, que está passando por um processo desse. Mas você pode mandar esse link, tá? E até o final, com certeza, você não será a mesma pessoa. Você terá aí um conhecimento maior, vai estar mais sensível às pessoas que estão do teu lado e uma percepção maior de alguém que tem uma ideação suicida. Seja bem-vindo e vamos seguir a nossa caminhada aqui. Boa tarde, Washington. Boa tarde, Caroline. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a você que está nos assistindo. É um prazer tê-los aqui. E vamos falar agora sobre o Setembro Amarelo. Todos sabem que nesse mês de setembro nós estamos voltados à prevenção do suicídio. Esse movimento ele veio para o Brasil em 2015 e quem trouxe foi o pessoal do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Embora já em 2003 a Organização Mundial de Saúde colocou o dia 10 de setembro como Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, né? Então, agora vamos entender um pouco por que do Setembro Amarelo. Né? Por que o amarelo? O que houve? Em 1994, nos Estados Unidos, havia um jovem, o nome dele era Mike, e ele tinha 17 anos, e ele cometeu suicídio. Só que o que chamou a atenção na família e nos amigos foi que ele nunca demonstrou nada, ele era uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa, fazia muito bem o seu trabalho e cometeu suicídio. E o último trabalho que ele fez foi a pintura de um carro. Ele pintou um Mustang, e esse Mustang tinha a cor amarela. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma homenagem no velório dele. Então, tanto os familiares quanto os amigos fizeram algumas cestas, toda enfeitada de amarelo, com laços amarelos, e fizeram alguns cartões que foram distribuídos para as pessoas. E nesse cartão dizia assim: se você precisa, peça ajuda. E ali foi colocado um laço amarelo. Por isso, do simbolismo, né, do laço amarelo no Setembro Amarelo. E aí você pode dizer assim, mas a quantidade, né? É até preocupante essa questão do suicídio. E eu digo para você, é muito preocupante. Para você ter ideia, em setembro do ano passado, foi feito um levantamento onde 12 mil brasileiros morrem por ano. 12 mil. É muita gente. Aí vai dizer assim, mas e o motivo? Não tem um motivo específico. Porque isso vem de uma dor emocional.
Então, pode ser de um problema psíquico, pode ser de um estresse pós-traumático, pode ser de um transtorno, vários motivos, né? Mas o que houve? As pessoas hoje estão mais conscientes, né, da necessidade de apoiar e de verificar essa causa, no que nós podemos ajudar. Então, existem vários movimentos, várias organizações, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, né, que estão hoje colaborando com essa questão da prevenção ao suicídio, né? Até eu queria aproveitar, Carol, fazer uma pergunta para você. Já que assim está toda a sociedade voltada, né, a prevenção do suicídio, você teria algumas. Você que trabalha com família, né? Você trabalha com famílias, você trabalha com rede de proteção, né? Você teria alguma dica para nós, alguma sugestão por onde nós devemos começar? Oi, Paula, boa tarde, Washington, Juliana, todos que nos assistem. Muito boa e pertinente essa pergunta, Paula, porque assim, a gente só vai conseguir diminuir esses índices a partir do momento que a sociedade estiver informada. Então, como que a gente começa a fazer isso? Falando sobre o assunto, não só no mês de setembro, mas o ano todo. É interessante pensar em formas de como conseguir colocar esse assunto aos poucos dentro dos vários espaços sociais que a gente ocupa aí durante a vida, né? Por exemplo, nas escolas, no trabalho, proporcionar, então, um espaço para que as pessoas conversem, que coloquem as suas dores para fora, né? Um outro ponto é em relação às famílias. Se a gente fizer um comparativo de como as famílias se organizam nos dias atuais e como elas se organizavam antigamente, por exemplo, na minha geração, da geração dos meus filhos, a gente já vai ver uma grande mudança. Porque antigamente a gente comia todo mundo junto na mesa, a gente saía passear junto. E hoje, devido às condições aí que a sociedade nos impõe, dos pais terem que sair de casa para trabalhar, trazer o pão de cada dia, digamos assim, tem feito com que os pais e filhos se afastem um pouco, né? Então, os filhos da gente ficam mais no computador, nos jogos digitais, nas redes sociais, e a gente acaba perdendo um pouco essa interação com os nossos, né? Então, a mãe deixa, por exemplo, de observar que o filho não está comendo, que ele está ficando mais trancado no quarto, a esposa não observa, por exemplo, que o marido está triste, ou o esposo não observa que a mulher está tendo variação de humor, né? E tudo isso é indicativo de que algo não vai bem. Então, um dos pontos seria que as famílias precisam voltar a conviver. O que é conviver? Não é só você estar debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo telhado. É você saber quando alguma coisa não está bem com o outro, né? E procurar formas de ajudar aquela pessoa. Um outro ponto é a questão do compartilhar. Então, as famílias precisam voltar a compartilhar. Tanto as alegrias é fácil compartilhar, né? Por exemplo, consegui um emprego, mãe. Ou, nossa, fui promovido. Essas coisas são fáceis e gostosas de ouvir, de falar. Mas e por que quando se trata de dores, né, daquilo que nos faz mal, as pessoas tendem a não falar e guardar tudo para si? Então, um objetivo a ser pensado dentro das famílias é a questão de você colocar para fora aquilo que incomoda, para que você tenha o seu fardo aliviado e dê a oportunidade para o outro em poder te ajudar. Um terceiro ponto é as pessoas terem acesso de onde buscar ajuda. Então, hoje a gente tem órgãos governamentais e não governamentais. Os órgãos governamentais, onde as pessoas podem buscar ajuda, é as unidades de saúde, em caso de emergência, as unidades de pronto atendimento, os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, e os não governamental, por exemplo, o Centro de Valorização à Vida, que você mesmo disse, né, Paula, no início da sua fala. Eu colocaria aqui um desafio também para quem nos ouve, do poder da comunicação eficiente, de você saber escutar realmente o que aquela outra pessoa está te falando.
Porque a tribulação do nosso dia a dia, digamos assim, a correria do nosso dia a dia, não permite que, às vezes, a gente entenda o que realmente aquela pessoa está querendo nos comunicar. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu estou aqui na minha casa, chega uma amiga minha e fala para mim que está passando por uma situação e que perdeu o gosto da vida. E eu falo assim para ela, amiga, isso vai passar. Eu minimizei o problema dela, não ofertei ajuda que ela talvez veio buscar, e ela pode ter saído da minha casa pior do que entrou, né? Então, essa questão de você exercitar a escuta, a comunicação, é uma coisa que a gente precisa fazer, é um exercício diário, não só com a nossa família, mas em todos os espaços que a gente frequenta. Hoje existem algumas ações aí na sociedade já, muitas ações, principalmente na área da saúde, que você, Paula, trabalha com isso, você sabe, né, que são as ações de prevenção, as ações de pós-venção. E eu gostaria, Paula, que se você pudesse explicar para as pessoas o que seriam essas ações, qual que é a diferença delas. Com certeza. A prevenção, né, e a pós-venção estão sendo adotados hoje. Eu vou explicar para vocês como que funciona isso, né? Agora, antes, é importante que vocês saibam que existem alguns fatores de risco, né? Então, o que são esses fatores de risco? São aqueles fatores que foram detectados aí ao longo do tempo e que nós percebemos que as pessoas que estão nesse momento, elas têm uma probabilidade a ter uma ideação suicida. Então, o que já acontece hoje? Em muitos hospitais, os médicos, ou nos próprios consultórios, quando eles percebem que a pessoa ela está apresentando, né, aquele tipo de fator de risco, então, o que ocorre? Já é encaminhado para um profissional da saúde, ou um psicólogo, né, ou um psiquiatra. Mas, enfim, tem que ser dada essa atenção imediata. Vamos lá, vamos entender aí, então, quais são os fatores de risco. Primeiro, nós podemos dizer que são as doenças, né, as doenças mentais já instaladas, né, e também temos os transtornos emocionais. Eu vou citar um exemplo de transtorno emocional, que é a autolesão infligida. Então, a autolesão, aqueles cortes, né, que a pessoa faz no braço, na perna, locais que a gente não consegue ver. Então, o que ocorre? Isso não é uma tentativa de suicídio. Na verdade, isso é um grito de socorro. Essa pessoa está precisando de ajuda. Então, esse é um exemplo. Nós temos também os aspectos psicológicos. Aspectos psicológicos são aqueles do estresse. O estresse do dia a dia, um estresse pós-traumático. Isso pode, com o tempo, desencadear um problema de saúde mental. Nós temos também os aspectos psicológicos, né? Então, os aspectos psicológicos, por exemplo, é o estresse emocional, o estresse pós-traumático, né? Que isso pode realmente vir a ocasionar aí uma doença mental. Temos aspectos sociais. Os aspectos sociais estão ligados às perdas de emprego, perdas do trabalho, perda de um ente querido, perdas em geral, né? E depois nós temos também uma condição que são as condições limitadoras. Por exemplo, doenças que a pessoa pode ter, né? E acaba limitando os movimentos, limitando a vida dela, como, por exemplo, um AVC, um tumor maligno, um problema de AIDS. Então, tudo isso acaba sendo aí os fatores de risco que nós já mencionamos anteriormente. Então, vamos lá. Ações de prevenção. Então, quando é identificada uma pessoa que encaixa em um desses fatores, o que acontece? Primeira coisa, profissional da saúde, levar para um psicólogo ou para um psiquiatra, não importa. Um profissional de saúde tem que ser consultado. E uma coisa muito importante também é observar que precisamos mudar os hábitos dessa pessoa, tanto hábitos alimentares, né, fazer uma reeducação alimentar, como hábitos de vida. Então, colocar mais exercício, fazer atividade física, ter mais contato com a natureza,
fazer uma pintura. Isso é muito importante. Por quê? Porque muda o foco. Mudando o foco, a pessoa ela vai se sentir mais leve. E o mais importante, precisamos do acolhimento. O acolhimento familiar, o acolhimento dos amigos. Essa pessoa precisa se sentir protegida, ela precisa estar cercada de atenção, de amor, de carinho. Por quê? Porque isso, ela vai pensar assim, não, eu sou importante, né? Ela vai ter um ponto de apoio aí para ela poder estar se desenvolvendo. Então, esse é o prevenção. Quando nós falamos do pós-venção, o que é? É o atendimento que vai ser dado para os enlutados, para os parentes enlutados do suicídio. Então, essas pessoas também têm que ser ajudadas, né, emocionalmente, através de um profissional da saúde, a passar pelos momentos do luto, passar por essas fases, poder digerir tudo isso, para que futuramente não torne aí, ela venha a ter algum problema de ordem emocional, psicológica, né, e até mental. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Nossa, falei bastante. Washington, está muito quietinho. Você quer acrescentar alguma coisa em tudo isso que eu falei? Boa tarde, Paula. Boa tarde, Caroline. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, vocês que nos assistem. Paula, diante do seu comentário e refletindo aqui sobre os efeitos da pandemia na vida dos jovens, eu recordei de uma frase do filósofo Aristóteles que dizia que a felicidade é o bem supremo, é um ideal buscado a ser conquistado por todos. Nós sabemos que os jovens buscam e devem buscar mesmo a realização dessa felicidade através da realização dos seus sonhos, propósitos e projetos. Assim, jovem, e vocês que nos assistem, mesmo que a pandemia tenha gerado tristezas em famílias, medos, insegurança, tenha adiado os teus projetos, você, jovem que me assiste, você deve alimentar esperanças de realizações. Faça a sua parte, siga essas recomendações profissionais, confie em Deus segundo a sua crença e cultive a sua fé. Ao longo da existência humana, nós podemos notar que as pessoas sempre desenvolveram habilidades durante as adversidades. Então, se nós estamos vivendo agora esse novo normal, saiba que você foi escolhido por Deus para viver e por isso sua vida é preciosa. Deus te escolheu para conquistar teus objetivos nessa geração. Então, saiba que a vida sempre vai te propor desafios e eles te mostrarão tua força interior ao enfrentar e superar as dificuldades. Olha, Paula, diante da sua fala, eu estava aqui pensando sobre a prevenção ao suicídio e talvez possa ter gerado alguma dúvida em alguém como identificar a ideação suicida e o que nós podemos fazer para ajudar. É com você, Paula. Nós precisamos tomar cuidado com os sinais, fazer a leitura dos sinais, porque muitas vezes nós não prestamos atenção aos sinais, aos detalhes, e nenhuma tragédia, ela acontece de um momento para o outro. Toda tragédia é anunciada. E muitas vezes nós não prestamos atenção aos sinais, é tanto corre-corre, né? Em época aqui de WhatsApp, de Facebook, tantas mídias sociais, nós deixamos de prestar atenção, né, nas pessoas. Como a própria Carol falou anteriormente, né, as pessoas não têm mais a refeição juntas, né, elas não estão mais ali, né, naquele aconchego familiar. Então, vamos lá. Gostaria de, nesse momento, pedir muito a sua atenção. Pode ser que o que eu vá dizer não aconteça com você, mas você tem alguém na sua família, você tem algum conhecido, algum amigo que está dando esses sinais. Então, preste atenção. E mesmo você que, em algum momento de tudo que eu vou falar, você se encontra, não, mas eu tenho pensado nisso, eu tenho desejado isso, né? Então, converse com alguém, converse com um amigo seu, com alguém da sua família, procure uma ajuda, né? Nessa questão de saúde mental, procure um psicólogo, tem vários órgãos, liga para o CVV, o CVV pode te ajudar, eles fazem um trabalho maravilhoso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente,
Centro de Valorização da Vida. É o número 188, em todo o Brasil. Então, vamos lá, vamos falar sobre identificar a ideação suicida. Em primeiro lugar, quando o assunto é saúde mental, nós temos que observar muito bem o comportamento das crianças e do adolescente. Isso cabe ao responsável que está ali com essa criança, com esse adolescente, observar. E claro que também é válido para o adulto, para o idoso, prestar atenção, veja o que está acontecendo. Vamos lá. Primeiro, a questão de falas. A pessoa começa a dizer assim, eu já vivi demais, é melhor eu morrer, eu não vou fazer falta para ninguém mesmo, eu só dou trabalho, eu não estou conseguindo atender a necessidade, sei lá, da minha família, enfim. É preferível que eu tivesse morto. Né? As pessoas começam a falar assim. E muitas pessoas não se importam, falam, você está fazendo charme, você está fazendo charminho, você quer atenção, né? Não. Preste atenção, veja realmente o que está acontecendo com essa pessoa, procure conversar com ela. Por que você está achando isso? Por que você está falando isso? Estou aqui, eu te amo, eu estou com você. Então, de novo, acolhimento. Então, essa é uma questão da fala. Temos também mudanças de comportamento. Então, a pessoa, ela era ativa, ela tinha vários amigos, de repente se isola, não quer mais saber de ninguém. Praticava várias atividades esportivas, deixou de participar. Tinha uma rede social grande, saiu, bloqueou todo mundo, desconectou dessa rede social. Mais um comportamento. Estou fazendo isso porque eu estou cansado, quero mudar de vida. Então, observe que isso é um sinal muito importante, essa mudança de comportamento. Na mudança de comportamento, a gente tem também a mudança de humor. Então, a pessoa, sei lá, era alegre, comunicativa, e de repente ela se cala. Ela começa a ficar mais introspectiva, ela começa a ficar mais calada, né? Ela pode ficar mais irritada, ela se irrita com as pessoas, ela começa a ter traços aí de vingança, coisa que não era, isso não acontecia. O que está acontecendo agora? Mais um sinal. Por isso que eu falei, tudo isso tem que ser observado. Gente, ninguém dorme de um jeito e acorda de outro, de forma nenhuma. Isso daí vem acontecendo. Então, observe a forma com que os comportamentos estão sendo alterados, o humor, as falas. Tem um outro fator de ideação, que é o desapego. Virei minimalista. Virei minimalista, não quero mais saber das minhas roupas, não quero mais saber dos meus sapatos, e começa a doar todas as coisas. Perdeu a vaidade, não escova mais os dentes, não se preocupa mais com o cabelo, não se preocupa em tomar banho. Tudo isso é sinal de alerta. Aí, nós temos a falsa melhora também. Vamos lá. O que é essa falsa melhora? Então, olha, você está muito estranho, nós vamos levar você no psicólogo, no psiquiatra, vamos ver o que está acontecendo com você. Isso num dia. No dia seguinte, a pessoa, olha, eu amanheci tão bem hoje. Nossa, eu estou muito bem. Não precisa se preocupar comigo, não precisa se preocupar com o psicólogo. Eu já estou bem melhor. Mentira. Temos vários casos de pessoas que fizeram isso. A família tirou os holofotes dessa pessoa e aí ela se viu livre para poder cometer o suicídio. Então, tome cuidado. Lembra que eu falei? Ninguém muda do dia para a noite, não vira uma chave. As coisas vão acontecendo. Então, preste atenção nesse comportamento. Então, tá. Então, aí você já tem alguns exemplos de ideação suicida. Vamos ver agora o que fazer, né? Primeiro, se você conhece alguém que apresentou algum tipo de ideação, converse com ela. Diga que você está ali para ouvi-la, mas de uma maneira sincera. A Carol também mencionou isso, né? De você ouvir a pessoa, ter o tempo para ouvir alguém, mas ouvir com sinceridade. Mostrar que você está interessado nela. Sugira para vocês irem até um profissional da saúde. Olha, eu vou com você no psicólogo, eu te acompanho.
dê esse apoio para ela, porque essa pessoa não tem a força de ir. E você pode ajudar essa pessoa a ir. Uma outra coisa também, se você observar, se essa pessoa mora com você e ela está demonstrando essas ideações suicidas, a primeira coisa que você vai fazer é tirar da casa todos os objetos que possam levar essa pessoa a cometer o ato. Então, retirar pesticidas, facas, tesouras, remédios para dormir. Então, tire tudo isso, não deixe ao alcance armas de fogo, retire, porque a pessoa, nesse momento de crise, ela pode se utilizar desses mecanismos, né? Agora, digamos que você percebeu realmente que a pessoa está naquele momento iminente de cometer o ato. Então, o que você vai fazer assim de imediato? Primeira coisa, você pode correr. A própria Carol mencionou também lá atrás, né? Essas unidades de pronto atendimento são 24 horas. Você pode levar numa unidade básica, você pode levar no hospital. Os hospitais, eles socorrem também. Então, eles vão poder dar assistência e para a pessoa que está com... Então, espero ter ajudado aí nesses pontos e que vocês prestem realmente atenção. E olha, e o acolhimento psíquico, né, esse que a gente chama de afago emocional, é muito importante para as pessoas que estão passando por esse momento tão triste. Washington, eu falei sobre o responsável, né? Então, assim, a criança e o adolescente, lembra? A criança e o adolescente, o responsável deve observar. Então, eu gostaria de saber de você, num aspecto legal, quem é o responsável? Quem é o responsável pelo adolescente, pela criança? Paula, e vocês que me assistem, pais, mães e responsáveis, nós temos algumas legislações e vou transmitir aqui resumidamente o que diz a nossa Constituição Federal, nossa lei maior. Ela atribui aos pais ou responsáveis o dever de assistir, de criar e educar os filhos, né? Quem cuida, quem zela, não é somente um pai, mas pode ser uma mãe, um avô, ou alguém que recebeu essa responsabilidade. Nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, que evidenciam aquele a quem cabe o exercício do poder familiar. Este ou esta deve cumprir suas obrigações não somente do ponto de vista material, de oferecer alimentos, mas especialmente afetivas, as questões morais e psíquicas. Assim, os deveres dos pais ou responsáveis abrange o direito de criação, mas também deve ter um olhar atento para as questões biopsíquicas do seu filho, daquele que você cria, e isso te vincula, me vincula e nos vincula a satisfazer as demandas básicas, tais como os cuidados no momento da enfermidade, a orientação moral, o apoio psicológico e as manifestações de afeto, que elas são necessárias e úteis, né? O alimentar, como já foi dito, o acompanhar física e espiritualmente ao longo da vida. Essas atribuições, elas são exigidas do pai, da mãe, como eu disse anteriormente, ou mesmo de um responsável, você que está me ouvindo, e é necessário que nós concretizemos todas essas atenções para que aconteça o processo de formação integral do teu filho, de um jovem, de um menor, bem como ajudá-los a superar os desafios que a vida sempre vai nos proporcionar. Carol, a Paula explicou agora há pouco que a autolesão provocada não é a mesma coisa que a tentativa de suicídio. E quando nós falamos sobre suicídio, existem alguns tabus. E um deles é que a pessoa que tenta o suicídio faz isso para chamar atenção. O que é que você pensa sobre isso, Carol? Muito boa pergunta, Washington. Devido a esse assunto ser um tabu na sociedade, o senso comum às vezes pode levar as pessoas a acharem que a resposta para essa pergunta é positiva, que as pessoas se matam pela questão para chamar atenção. Mas a resposta é não. As pessoas cometem o suicídio por diversos motivos, N fatores. E eu quero convidar aqui agora quem me assiste
e vocês que estão me acompanhando aqui nessa conversa, para a gente fazer uma reflexão sobre um dos seres mais complexos que Deus criou, que é o ser humano. O ser humano, ele não é só feito de biologia e psique. Os seres humanos, eles são formados também pelas relações sociais que estabelecem aí ao longo da vida. Essas relações sociais, dentro delas ocorrem fenômenos que vão nos marcar de forma positiva ou negativa. E a primeira relação social que a gente estabelece quando a gente nasce é com a nossa família. Então, é como eu me relaciono com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, enfim, com a minha família. E depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai sendo inserido nos outros espaços, na escola, no trabalho, enfim, que são as nossas relações comunitárias. E de todas as nossas relações acontecem as coisas boas e ruins. Então, dentro das nossas famílias, por exemplo, podem existir coisas que vão nos acompanhar durante toda a nossa vida, que vai nos trazer boas lembranças, vai trazer conforto. Mas existem algumas famílias que não, né? Então, assim, na sua fala, você disse que os responsáveis, eles têm o dever de suprir algumas condições materiais, enfim, tudo para o desenvolvimento de uma criança. Ocorre que em muitas famílias isso não acontece, porque são famílias extremamente vulneráveis, que não têm uma condição de moradia adequada, que não possuem acesso à renda, que as relações sociais dessa família está toda pautada em violência física, psicológica, às vezes até sexual, negligência, abandono dos seus membros, de um ou mais de seus membros. Então, essas pessoas que se criam dentro desses ambientes, que crescem, que não existe ali uma função protetiva dos seus responsáveis para aquelas pessoas, elas podem crescer cheia de marcas que vão se tornar gatilhos, né? E se isso se tornar uma doença, por exemplo, uma depressão, não for tratada, pode levar essa pessoa a cometer um suicídio, sim. O desemprego, agora na pandemia, aconteceu muito das pessoas perderem os seus empregos, pais, chefes de família, né? Então, aquela questão de não saber como vai prover o amanhã para aqueles que é de sua responsabilidade, a perda de alguém amado que não foi superada. Todas essas questões podem levar, assim, a um sofrimento humano bastante grande e que leva a pessoa a pensar em tirar a própria vida. Quero colocar aqui para você, mãe, pai, filho, amigo que está me assistindo agora nesse momento, para a gente fazer um exercício. Vamos olhar para quem está do nosso lado, né? Vamos fazer aquela coisa lá que eu falei no passado, da gente conviver, da gente compartilhar, da gente amar os nossos, né, o nosso próximo, porque as pessoas estão sofrendo do nosso lado e a gente precisa ofertar algum tipo de ajuda. E para você que me assiste agora nesse momento, que talvez pensou que o suicídio possa ser uma possibilidade na sua vida, dê uma chance, tente outra vez, né? Porque a vida é preciosa e vale a pena ser vivida. Quero colocar aqui, Paulo, que assim, existem vários canais que as pessoas podem buscar mais informações sobre esse assunto que a gente está falando. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que querem buscar mais essas informações. E você que trabalha nessa área da saúde, sabe aonde essas pessoas podem buscar. Você pode comentar para a gente, por gentileza? Opa, com certeza. É muito importante saber onde eu vou procurar ajuda, né? Então, eu já havia comentado com vocês sobre o Centro de Valorização da Vida, que é o mais antigo, uma das mais antigas, né? Ele foi fundado em 1962, né? E eu te falei, é o número 188. Lá, a hora que você ligar, vai ter alguém para falar com você. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Sábado, domingo, feriado.
Então, lá é um local que você pode procurar ajuda, você pode ter informações sobre tudo o que foi dito e sobre Setembro Amarelo, ou algumas doenças emocionais, enfim, várias coisas você podem achar também no link do CVV, que é o cvv.org.br. Aí você vai olhar, vai ter assim, links úteis. Você clicando nesses links úteis, vai sair uma relação de vários assuntos relacionados a questões emocionais, psíquicas. É muito bom. Se você puder, dar uma olhadinha lá que vai te ajudar em muito. Existe também o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que você pode ir lá, ele atende a todas as pessoas que estão com problemas emocionais, com algum comprometimento psíquico, enfim. Você lá, você vai obter ajuda também. E é interessante também você dar uma pesquisada no projeto HELP. Eu achei muito interessante isso. Está acontecendo aqui em São Paulo, né? E esse projeto HELP são pessoas, são jovens distribuindo nas estações do metrô mensagens positivas, mensagens que agregam as pessoas, né? E eles criaram na estação, na linha amarela e na linha lilás do metrô, o Cantinho do Desabafo. Então, você tem 15 minutos para ir ali e conversar, tem alguém que vai estar te escutando ali, 15 minutinhos, né? Então, veja que todos estão voltados para ajudar, né, a prevenir, né? Aí a gente entra na prevenção, né? Na prevenção ao suicídio. Então, são os locais aí que você pode procurar ajuda e poder obter informações também. Carol, você tem alguma coisa para acrescentar? Gostaria de acrescentar? Não, Paula, acho que ficou... Nossa, que conversa, que maravilha, né? Cheio de informação, enfim, eu só quero expressar aqui mesmo o meu sentimento de agradecimento ao Instituto ILAF, a você, ao Washington, a Ju, que está acompanhando a gente aqui, e principalmente as pessoas que estão nos assistindo. E quero finalizar aqui a minha participação deixando uma mensagem de reflexão. Como já dizia um poeta, beba da água viva da fonte, não diga que a vitória está perdida, pois é de batalhas que se vive a vida. Nada acabou. Tente outra vez. Nossa, muito bonito. E você, Washington, tem alguma coisa para acrescentar? Não, Paula, apenas agradecer a sua participação, a da Carol, da Juliana e todos aqueles que nos assistiram e dizer que esse momento é de conscientização, que cada um de nós podemos nos empenhar e nos unir nesse tema tão importante de valorização da vida, porque vivemos num momento único e toda vida é importante e nós podemos contribuir com um olhar atento e acolhimento às pessoas que estão ao nosso redor. Ótimo, ótimo. Bom, eu também só tenho a agradecer, né, Washington, Carolina, a Juliana, todo o pessoal do ILAF, a equipe que está ajudando a gente nessa live, e você que está nos assistindo, está nos ajudando. Espero que possamos ter ajudado, ter colaborado. Nos encontramos numa próxima, tá bom? Até lá! Bom, chegamos ao final. Depois dessas 3 considerações maravilhosas aí, já chegamos ao final. Estamos aqui, o ILAF, Instituto Lapidando o Futuro. Toda vida é preciosa para nós. E não é só para nós. Eu tenho certeza que é para você também que ficou com nós até agora. Acabamos de falar de um Setembro Amarelo. Mas que não seja só esse setembro, que você mantenha tudo que você absorveu e acrescentar ainda mais com outros conhecimentos. E que tudo isso possa passar para outubro, novembro, dezembro, janeiro, o ano todo e todos os anos, tá bom? Deus abençoe você, a tua família. Quero agradecer aqui a Ana Paula, a Maria Paula, perdão, a Caroline, o Washington, a Soraya que está sempre nos apoiando, todo o pessoal da filmagem, tá bom? De todo que nos apoiaram aqui, tá? A Juliana na tradução, tá? Toda essa equipe do ILAF
que vocês estão me enxergando aqui, enxergando a Juliana fazendo a tradução, enxergando o Washington, a Maria Paula, a Caroline, mas nós temos um time enorme de pessoas maravilhosas que faz isso aqui acontecer e leva a imagem, a informação, o som, leva até você. Deus abençoe, Deus que guarde você e toda a tua família. Que a ideação suicida, tá? Nunca chegue na tua casa. E se chegar, hoje você já tem conhecimento, ferramentas suficientes para tratar isso aqui. Deus abençoe.